Oh yes, baby, baby! Here we go again, nesta série magnífica que já venho fazendo a oitava aula hoje, baseada em textos que escrevi no passado, não tão distante. Sinfonias de ideias curtas, breves e pedradas que extraem muito conhecimento dos campos de relacionamentos, do campo de mentalidades, no campo de atitudes. Tudo isso vou trazer aqui nesse carrossel, que se você quer acompanhar, se você está vendo ao vivo, você pode fazer isso. Se você está vendo gravado, pause e busque este post que eu vou falar no Instagram, que é justamente as 18 sinfonias para mandar para o seu amigo sem mimimi. Essa sinfonia de ideias foi publicada no dia 26 de dezembro de 2024. Eu estou ali com o turbante marroquino para melhor identificação desta sinfonia de ideias. Então vamos lá, já entrando de cabeça. Outra vez, para você que está aqui no Instagram, ó, ali embaixo é o link para você participar aqui ao vivo. Vamos lá, rapaziada. A aula de hoje, na verdade, vem muito disso. Vem sinfonia sobre relacionamentos, sobre mulheres, sobre atitudes, algumas piadas. E todas elas você pode extrair um insight um tanto quanto profundo sobre esses campos. Então vamos lá, sem mais delonga. Número um, se você está tendo um dia ruim, lembre-se que existem homens por aí andando pelas ruas com o nome da ex tatuado. Sim, esse daqui é só isso mesmo. Sem mais delongas nesse post aqui, rapaziada, não tem como. Realmente aqui, ó, vamos falar o português claro, sem mimimi nenhum. Se você, em algum momento da sua vida, decide tatuar o nome de uma mulher no seu corpo, eu tenho um atestado para você. Sim, um atestado de completo imbecil. Parabéns, você é um idiota. E você pode depois cobrir a sua tatuagem se um dia você fez isso, mas não deixa de ser um completo retardado. Não faça isso. Se você alguma vez na sua vida vier com essas ideias, não, jamais, jamais. Ai, mas eu amo ela, Luiz. Mas eu amo. Ela é tudo pra mim, ela é meu amor. Essa mulher é especial, ela é a mãe dos meus filhos. Não existe razão nenhuma. Não. Relacionamentos, por mais românticos e amorosos que nós possamos ser, é, estamos sempre sujeitos a términos, a relacionamentos que não funcionam, a gente não sabe. E não quer dizer que a sua namorada não é boa, não estou dizendo isso, que ela não é uma mulher maravilhosa, que ela é incrível, mas não tem a ver uma coisa com a outra. Não é porque ela é todas essas coisas que você vai tatuar o nome dela no seu corpo. Para com isso! Se você quiser alguma ideia minimamente, vou falar com sentido, tatue o nome da sua mãe. Tatua. Nome da sua mãe, você está liberado para tatuar, mas por favor, não faça isso. É realmente dos maiores equívocos que um homem pode fazer com o seu próprio corpo. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é você ser uma matinha, tetinha de podcast. Esse é o primeiro. Jamais faça isso. O segundo é tatuar o nome de uma mulher no seu corpo. Eu conheço alguns caras que cometeram esse erro e, evidentemente, todos eles acabaram cobrindo. E digo mais que isso é o que mais me dói no coração. Eu conheço alguns que tatuaram diferentes mulheres. Ou seja, o imbecil não aprendeu na primeira vez. E aí o que acontece? Ele fica aí com o corpo todo rabiscado de coisa que ele vai desenhando por cima. Enfim, seu corpo, suas regras, não é? Quem sou eu também para falar o que você deve ou não fazer com o seu corpo? Mas eu posso te dizer que se você tatuar o nome de uma mulher, você é um completo retardado. Sem mais delongas, vamos pro próximo. Se você acha que as mulheres são o sexo frágil, tente puxar as cobertas para o seu lado no meio da noite. Boa sorte, meu amigo! É exatamente isso. Pode haver muitas aí que acabam. Eu sou frágil, eu sou sensível, eu sou delicada, eu sou uma mulher que não tem força e você tem que cuidar de mim. Até dar aquele friozinho no meio da noite e a diaba não larga o cobertor, e se enrola todo e você fica ali. E aí, qual é que é? Vou ter que te derrubar da cama para puxar essa coberta?
Ironias à parte, acontece, né? Já tive algumas experiências assim que a mulher, porra, não vai dar um pedacinho dessa coberta aí que eu tô com frio, né? E, mais se aprofundando também nas sinfonias de ideias, que lembrando, elas são 18 sinfonias de ideias para mandar para os seus amigos, é porque esse aqui também não deixa de ser um repertório de coisinhas engraçadas, provocações e piadinhas à parte que você pode fazer com a sua bela donzela. Com a bela donzela que você vai no encontro. Ou quando, de repente, uma mulher, no meio de uma conversa, ela fala algo do tipo, não, porque nós mulheres somos sensíveis, nós somos fracas, ou nós somos delicadas. Bom, frase de bolso para você falar e todo mundo falar: Nossa, como você é um cara carismático e sedutor. Você tem que ter essas coisinhas no bolso, meu amigo. Você tem que ter essas coisas, essas frasezinhas, essas interações, essas frases que você pode usar nas interações com as belas donzelas. Você já tá fazendo isso. Você já tá fazendo isso só com um conteúdo merda. Você tá lá vendo, de repente, as notícias do time, do futebol, da política, o que que fulaninha falou, o que que fulaninho falou. Você já está fazendo isso. Então comece a fazer isso com pelo menos uma frase que vai fazer as mulheres à sua volta darem risada, se divertirem e ver que você é um cara da hora. Ó, o Igor falou aqui, eu prefiro evitar tatuagens com o nome da pessoa, mesmo que seja filha, mãe, etc. Pois é. E o Davi falou, repete, não entendi essa parte das frases. É o que eu tô falando, que são. Eu não vou falar aqui para vocês que todas essas 18 sinfonias de ideias que eu estou trazendo são mentalidades maravilhosas e brutais que você vai fazer assim na sua cabeça. Não, não é isso. Algumas dessas sinfonias de ideias são simplesmente provocações e coisas que você não tem a menor dúvida que eu eventualmente já disse ou posso dizer em alguma interação que eu possa ter com belas donzelas, com amigos, e faz você criar essa áurea carismática de ser o cara que fala rápido, que entrega piada ali, que fala no momento todo mundo, uau, esse cara é desenrolado. Mal sabe eles que você já é isso. Tem que estudar para ser um cara desenrolado. Não tem outra opção. Vamos lá. E para a galera que está acompanhando ao vivo aqui, os comentários eu faço o melhor que eu posso para não perder o raciocínio e lê-los durante a aula. Se você comentar aqui no Instagram, eu não vou ler. Já estou com o meu caderno só anotando, o Vitor falou. Olha lá. Vamos lá, próximo. É, essa daqui é muito boa, essa daqui é crucial para todos os homens que eventualmente se deparem com relações mais íntimas com as mulheres. Então vamos lá. Número 3. É papel do homem lubrificar a mulher naturalmente por meio da sedução e carícias. Babar é o último recurso sem mimimi. Vamos lá, rapaziada. Essa daqui eu tenho que entrar até com uma profundidade, porque requer não só o tom da piada por si só. Mas qual que é a pegada? Porque, evidentemente, tem muitos caras aí que não sabem como ou por que uma pepeca pode ficar molhadinha. Eles não sabem, eles acham que de repente é os planetas se alinham em Júpiter, a Lua brilha mais forte nesse dia e faz com que os hormônios dela, nesse específico dia com você, bum, ficou molhada. Não é assim que funciona. E é 100%, ó, presta atenção, 100% responsabilidade do homem fazer com que isso aconteça. É claro que eu tenho que partir do princípio de que muitas mulheres podem acabar, principalmente se são mais novas, não conhecem o próprio corpo, né? E aí não tem como você descobrir algo que nem ela sabe sobre ela mesma, né? Às vezes tem, né? Às vezes tem. Se você é um cara mais experiente como Moá, né? Que é um cara que aí já pegou o curso Mestre da Safadeza, aí você até consegue. Mas vamos, o brasileiro médio não vai conseguir ter essas habilidades. E aí cabe você ter uma conversa, cabe você dialogar, né? E esse diálogo é tanto pré-sexo como durante o sexo. E eventualmente até mesmo depois do sexo. Se de repente ela não teve o maior dos prazeres na primeira vez com você, que é normal, que é normal, cabe você ter essa conversa. E aí, claro, você vai entendendo e vocês vão se entendendo e essa conexão ainda fica mais especial, né? Agora, partindo do princípio também que essa mulher já conhece o próprio corpo dela e ela se entrega para você,
não espere também que ela vai chegar para você e vai falar: olha só, a propósito, se você quer me deixar molhada, você tem que fazer A, B, C ou D, né? Muitos gostariam que isso fosse a realidade, né? Ficaria tudo mais fácil. Mas, amigos, não é assim que funciona. Então, nesse sentido, você vai ter que descobrir, e você vai ter que ter o tato, e você vai ter que ir explorando de leve. E aí eu até falo que vale também o diálogo. Não ache que você está perdido tendo que tocar e ir descobrindo o mapa da mina. Não, você pode falar também. De repente, para não me esticar muito nesse tema também. De repente, você está ali fazendo um carinho oral nela, você pode falar: me fala como você gosta. Me fala como você gosta para eu fazer do jeito que você gosta. E aqui é onde muitos homens ainda cometem o erro de falar. Eles não falam essa frase que eu acabei de falar, né? Me fale como você gosta. Eles falam como? Tá gostoso? Você gosta assim? Coisas que a resposta dela vai ser sempre a mesma, sim, mas não porque ela verdadeiramente está gostando, porque ela não quer muitas vezes romper o seu ego, né? Então é por isso que a pergunta deve ser feita de outra forma. Você não pergunta, tá gostoso, tá gostando, não é essa a pergunta que você faz, me fala como você gosta, né? Porque daí ela vai te falar exatamente, em vez de você ficar tentando adivinhar. Ah, E por último, né, nessa sinfonia de ideias, é porque acaba que muitas vezes os homens ficam achando lá que você tem que ficar babando um monte, né? Fica ali cuspindo na pepeca sem nenhum pudor. Se você está fazendo isso é porque você realmente não está despertando os maiores prazeres dessa mulher. E não faça isso. Não faça isso, né? É melhor você ter, de repente, uma primeira relação onde vocês não vão para os finalmente, do que ter uma relação que, no final das contas, ela não gosta, ela não entende o que você está fazendo, é uma merda para ela, né? Essa é a mulher que muito provavelmente não vai voltar na sua vida. Então, paciência, primeiro de tudo, também, né? Tem que ter paciência, né? Se você não tiver paciência, aí você vai lá com os bitolados Red Pill, com as GP da vida. Aí você pode, inclusive, sair dessa aula aqui, que isso aqui não é para você. Mas vamos lá, continuando. Número 3. Nudes estão ultrapassados. Me manda um áudio lendo um livro em voz alta para eu ter certeza que você não é imbecil. Sem mimimi. Esse daqui também é um dos clássicos, das clássicas provocações. As clássicas provocações que você pode e deve até mesmo fazer com alguma mulher que eventualmente você vai sair, mas não saiu ainda, ou alguma que você já saiu, né, e está saindo. Claro que não é exatamente desse jeito como a Sinfonia de 10 está colocada, mas você pode brincar, né? Algo do tipo, pô, tem vários caras aí que são uns puta otário, que mal conhece a mina e já fica pedindo, me manda foto de hoje, como me manda foto de agora, e depois toda a galera que saiu uma vez, duas vezes com a mina, o cara fica pedindo foto da pepeca, ingênuo, tolo, né? E aí, nesse mesmo tema, nesse mesmo a bola tá no ar, você pode lançar. Fala assim, sabe o que eu gostaria de verdade? Me manda aí um áudio falando de um livro que você gosta, só pra eu ver que você não é imbecil. Pra ela pegar a ironia da coisa também, né? E aí você vê que, no mínimo, uma risadinha vai acontecer. E, no máximo, ela justamente vai fazer o que você está demandando para que ela faça. Porque ela vai pensar: olha só, esse cara aqui é diferente. Esse cara aqui não é mais um desses idiotas que fica pedindo foto do agora. Ele quer realmente explorar o meu intelectual. E é nessas vibrações que você deve estar tendo as suas conversas. Se não tiver tendo, aí outra vez você vai sair com essas minas que não valem nada. Essa é real. E se você pede pra mina mandar um nude, vai, vamos dizer um nude. Ali quando você, de repente, vai, saiu até mesmo umas 5 vezes com ela e ela te manda, você acha que você é o primeiro que ela mandou? Pois é, deixo aqui esta informação. Continuando, número 4. O cara vê a mina com dificuldade de levar as sacolas no supermercado e não oferece ajuda. O cara vê a mina com dificuldade de levar a mala no aeroporto e não oferece ajuda. Agora, na academia, o lugar que ela foi justamente para fazer força e gastar energia, aí ele chega e oferece ajuda para colocar e tirar o peso. Vocês são todos uns retardados mesmo, sem mimimi. Essa é a sinfonia que não poderia ser mais clara e breve do que tá ali. O cara
por alguma razão que eu não entendo, e eu vejo isso constantemente na academia, são os caras oferecendo ajuda para as minas na academia. Eu não entendo. Brother, ali ela foi justamente para treinar. Ela não precisa de ajuda. Ai, mas é muito pesado. Ela tá treinando perna e ela vai ficar pegando os pesos de 20 quilos e tirando e colocando. Ai, não, eu só tô dando uma ajudinha. O imbecil, ele, ele dá essa desculpa ainda. Digo por experiência de ter essas conversas com esses caras que faz isso. Eu falo, brother, para. Agora, vide, isso não quer dizer que você não deve falar com ela na academia. Muito pelo contrário. Não quer dizer que você não deva chegar nela se apresentando, perguntando sobre ela. Não é uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que você não pode é ficar levando o peso e pedindo ajuda. Isso você está sendo um retardado. Essa é a verdadeira situação ali. Você está sendo um idiota. Não ajude as mulheres na academia. Não ofereça ajuda. Vá, conheça-as. Pergunte quem elas são, se apresente, mas não ofereça ajuda. Ofereça ajuda aonde? Aonde ela sim necessita ajuda. Sim, um ato de cavalheirismo vai ser bem aceito. Sim, aonde os seus esforços masculinos de força vão significar alguma coisa. E aonde estão esses lugares? Alguns desses, como eu falei aqui nessa sinfonia de ideia, são o supermercado e o aeroporto. Você não tem... Brothers, vocês sabem que eu sou um cara que faz do mundo o meu playground, então eu já estive em muitos aeroportos da minha vida. Já naveguei muito esses lugares, principalmente. E eu digo, eu falo para o meu inner circle, eu poderia dizer, para os meus mentorados, para a galera mais íntima, eu ia falar bootcamp. Aeroportos são um dos melhores lugares para você fazer approach, para você conhecer belas donzelas. Por quê? A pessoa já está ali num clima mais leve, com frequência, né? Por quê? Porque ela está indo viajar. Então ela já está ali num ânimo, num estado de espírito diferente, do que você poderia dizer, de repente, numa avenida movimentada de vários escritórios. Então, essa é uma das primeiras razões. Dois, porque é um lugar onde as pessoas não fazem isso. Não. Onde elas fazem isso? Na balada, no bar, com um monte de álcool. Não. Então, você já fazer isso já te diferencia de todos os caras. E aí você chegar e falar assim, você precisa de ajuda com a mala, né? Tô vendo que você tá pesada. Ah, claro, pode, vem, me ajuda. Aí você vai, ajuda ela, onde quer que você tenha que levar ali para despachar a mala, ou para levar até o Uber, aonde quer que ela esteja necessitando ajuda, você oferece. E aí, no momento ali, você vai e conversa alguma coisa. Ah, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para tal lugar. Ah, você volta quando? Vai com quem? Ah, prazer. Luiz, sem mimimi. Ah, pega meu Instagram aí. Bom, agora você tem um contato, um match de verdade. Isso é um match, eu costumo dizer isso também. É a mesma coisa que você ter um match no aplicativo. Não quer dizer que você vai voltar a sair com ela, vai voltar a vê-la, mas é algo muito, inclusive, mais potente do que um mero match que você tem no aplicativo. Que agora ela te viu de verdade, ela viu você sendo homem. Não só sendo homem, fazendo um gesto de cavalheirismo, né? Então, supermercado também se aplica isso, ou qualquer outro lugar que você possa ver que uma mulher está precisando de uma ajuda para levar alguma coisa. Outra vez, menos a academia. Continuando. Sinfonia número 5. Ai, desculpa que eu te respondi tão rápido. É que eu estava com o celular na mão e não encontrei motivos para fazer o típico charminho e demorar para te responder, ok? O tom de ignoria não é pela pura piada. É porque acaba que muitas vezes os caras acham que é isso que você tem que fazer, né? Tem que, de certa forma, não, eu não posso responder ela agora, porque senão eu estou mostrando que eu sou um cara carente, que eu sou um cara escasso, né? Então eu vou esperar 5 horas e 43 minutos para responder, como o chat de VSM 10/10 me falou que eu tenho que fazer. Porque assim eu vou penetrar na psíquica feminina e ela vai achar que minha rola tem 40 centímetros e vai querer sentar o tempo todo. Não é assim que funciona, my brothers. Não é assim que funciona, tá ligado? Evidentemente, não seja um cara que está sempre disponível e que está ali respondendo o tempo todo. Mas não acredite que porque você respondeu uma mensagem ali naquele momento que ela te mandou, você está passando necessariamente uma imagem errada. Evidente que se você faz isso o tempo todo, sim.
Mas não tem que ficar respondendo, esperando sempre tanto tempo para responder. Se você pode responder, responde, caralho. Porque o que acaba acontecendo também com frequência é, se essa mina também tiver ali nas fases iniciais de atração, ela pode acabar também perdendo o interesse, porque ela percebe que você está fazendo um certo tipo de joguinho, e adivinha o quê? Se você não responder, vai ter outros 5 idiotas na fila para responder ela. Infelizmente, o numbers games das mulheres muitas vezes não é nem comparável com a gente. Então, você tem que entender também que se ela não está ali buscando a sua atenção, que é algo bom, ela vai buscar a atenção de outro. Então, nessa forma aí, você também tem que engajar na conversa e não ficar esperando um que ela vai ficar o tempo todo te esperando responder. Antes de ir para a próxima, você que está vendo aqui no Instagram, agora eu só vou continuar para a galera do Zoom. Se você quer fazer parte, ó, tá aqui o link. Eu mandei também no canal do Broadcast aqui no Instagram e mandei também no WhatsApp. Então é isso, nos vemos aqui agora. Muito bem, rapaziada. Continuando, somente aqui no Zoom. E lembrando que essa aula, se você está vendo ao vivo, também vai ficar, está sendo gravada e vai ser publicada amanhã no canal do Spotify. Que isso quer dizer que se você já não está inscrito, se inscreve lá, que vem muito conteúdo desse daqui, Sinfonia de Ideias. Vamos lá, continuando. Número 6 ou 7, agora me perdi. Vamos lá. Você precisa de amigos que vão mencionar o seu nome numa sala cheia de oportunidades. O seu círculo deve querer te ver vencer e te aplaudir de alto e de pé quando você tem boas notícias. Caso contrário, arranje um novo círculo. Entenda que você é o CEO da sua própria vida. Contrate, promova e mande embora, de acordo com os seus resultados e performance com você. Essa possivelmente possa ser a sinfonia de ideias mais importante que nesse carrossel inteiro, né? E é por isso que só vocês que estão aqui ao vivo e no Spotify recebem ela, não a galera do Instagram. A galera do Instagram é um monte de perdedor. Não, mentira. Por que essa sinfonia de ideias é importante, rapaziada? Porque, mano, o lugar onde a maioria dos homens pecam e não entendem o peso do quanto isso é importante na nossa vida é nas suas amizades. É nos caras que você chama de amigo. Os caras que estão no seu círculo social. Os caras que vão te proporcionar possibilidades, oportunidades. Ou os caras que vão ficar torcendo para o seu fracasso. E aí, você não tem a menor dúvida, que eu também já passei por umas situações assim, né? Aprendi para justamente eliminar esses caras da minha vida. Realmente, rapaziada, se você não tem uns caras que estão querendo que você brilhe na vida, elimine esse cara da sua vida. E como você consegue perceber quem são esses caras? Aqui vai uma dica prática fácil para você aplicar amanhã já, para saber se o cara é de verdade ou se o cara é de mentira. Duas maneiras, na verdade. Você conta uma notícia boa para ele e ele fica feliz em comemorar com você. Esse é o básico. Você contou alguma coisa que aconteceu boa na sua vida. Você comprou um carro, você comprou uma casa, você foi promovido, você arranjou um novo trabalho, você criou o seu negócio e está dando um lucro. Você começou a namorar uma mina da hora, né? Ou você terminou com uma mina que não estava te fazendo bem. Ou seja, qualquer coisa que seja boa para você. O seu amigo de verdade, ele vai te ajudar a celebrar essa notícia. Ele vai ficar feliz por você e vai falar: vamos comemorar isso daí. Porra, que foda, tô feliz por você. O cara que não é seu amigo, ele vai ali talvez ignorar aquilo que é, né, que algo que é bom para você, ele vai ignorar, ele vai, né, muitas vezes ele vai simplesmente cagar pro que você falou. E aí, por que que ele faz isso? Porque muitas vezes ele tem inveja de você. É aquela coisa de que as pessoas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Então, muitas vezes, quando você conta alguma coisa para um cara desse, ele simplesmente ignora, ele não fala nada, né? Ele fica quieto, ou ele dá aquele, uau, legal, parabéns, bem xoxo, né? Esse cara não é o seu amigo. Esse cara quer o seu, no melhor das hipóteses, ele te quer ver bem, mas não melhor que ele. E aí é quando você tem que eliminar esse cara. E a segunda maneira de você descobrir um verdadeiro amigo é contando uma notícia ruim e vendo como ele reage.
Se ele é um cara que quando você fala o que quer que seja que aconteceu também, ah, você terminou com a mina, perdeu o trabalho, seu trampo não tá dando certo, você tá se frustrando numa parada que você tá tentando aprender, o que quer que seja, ele vai falar que você é um completo idiota, que você é burro, não necessariamente tão direto como eu tô falando, mas ele pode falar, por exemplo, frases como, ah, mano, mas também o que que você quer aprender isso daí? Você não é bom com isso. Ah, também, mano, mas o que que você vai fazer? Você sabe que, tipo, você não aguenta esse tranco aí. Ele vai te desmerecer. Então, esse cara também é um cara que você deve eliminar da sua vida. E a segunda opção de quando, de repente, você conta uma notícia ruim para você saber que ele não é um seu amigo, é que simplesmente quando você conta essa notícia ruim, ele também caga. Ele caga, ele não tá nem aí, ele fala, ah, beleza, né? Ah, beleza. Sua mãe morreu? Ok. Então, bom, é isso. Né? Ou ele te conta algo pior que aconteceu com ele, ou com um outro cara que ele conheceu há 8 meses atrás. Nossa, você perdeu seu trabalho? Puta, você não sabe. Joãozinho perdeu dois trabalhos seguidos no mesmo dia. Beleza, foda-se o Joãozinho, eu não tô nem aí. Eu tô aqui na minha mágoa agora. Então, esses são caras que você não deve ter na sua vida, mano. No máximo, ter uma boa conversa e falar assim, pô, mano, eu tô entrando numa fase que esse tipo de amizade não faz sentido pra mim, tá ligado? Então, se você quer realmente, né, me ter como amigo, a gente vai ter que mudar essa dinâmica aí, tá ligado? Isso, inclusive, é o mais honroso e nobre que você poderia fazer ao se despedir de uma amizade. No entanto, nem sempre é necessário, porque também você não é coach de ninguém para ficar explicando o porquê de você estar saindo da vida das outras pessoas. Não, tô saindo porque você está com uma mentalidade negativa aí, eu vou brilhar na minha. E aí, voltando para a sinfonia de ideias, que é, você precisa de amigos que vão mencionar seu nome numa sala cheia de oportunidades. Isso daqui é o cara que te indica para uma vaga, esse é o cara que te chama para um rolê que vai ter um monte de mulher gata, que vai ter várias minas, e ele fala, brother, cola comigo. Cola que você vai ver que tô te chamando para um rolê da hora. Né? Um cara que quando tem um ingresso para um show que ele ganhou no colo dele, porque alguma razão do cartão de crédito, porque a vizinha dele deu esses ingressos do show para ele, ele não vai chamar a fulaninha que ele tá tentando comer há 3 meses. E agora ele acha que chamando ela pro show do Paul McCartney vai fazer ela pepeca molhar. Não. Ele não vai chamar ela, ele vai chamar você, o seu amigo. Esses são os caras que você deve andar. Quando tem uma sala cheia de oportunidades, ele vai mencionar o seu nome. Então, o seu círculo deve querer te ver vencer e te aplaudir de alto, te aplaudir alto, de pé, quando você tem boas notícias. Caso contrário, arranje um novo círculo. E aí você é o CEO da sua vida. Contrate, promova e mande embora de acordo com os seus resultados e performa com você. Não posso ser mais claro do que isso. Continuando. Essa é uma sinfonia de ideias inspirada em um dos meus filósofos favoritos, Nicolau Maquiavel, que é: os festeiros têm companheiros de festas e os ambiciosos sócios. Os políticos reúnem partidários ao seu redor e os criminosos cúmplices. Os príncipes possuem cortesões e os solitários, ao máximo, possuem contatos. A verdade é que somente o homem virtuoso possui amigos. Nunca deixe de dizer o quão importante eles são para você. A vida é curta demais para não fazer isso. Foda-se. Sem mimimi. Realmente, meu brother, quando você entende o significado das amizades. Isso daqui. Essa sinfonia de ideias é isso. Porque, vamos lá, de certa forma, break it down, essas frases aqui. O festeiro tem companheiras de festa. É isso. Se você tem umas amizades aí que é baseada em festa, bebida e até mesmo mulheres, mas a amizade é só baseada nisso, eles não são amigos, eles são uns festeiros que você compartilha interesse. Os ambiciosos têm sócios, que não tem nada de errado nisso. Você não precisa ser amigo do seu sócio. Você precisa ter o mesmo plano de objetivos, né? E um não fuder com o outro. Mas vocês não precisam ser amigos de verdade, né? Às vezes você poderia até dizer que um nível de amizade pode atrapalhar no mundo dos negócios, mas essa é conversa para outra aula.
Os políticos reúnem partidários, evidentemente, porque nessa classe, nessa casta, você pode ter certeza que é tudo cobra, um comendo o outro. A amizade de verdade não existe. Esquece. E para aqueles que um dia eventualmente possam entrar na política ou tem interesse, já entra sabendo que ali ninguém é seu amigo. É tudo interesse. E não que exista algo de errado nisso. E se você for um bom político que sabe navegar, você chega a cargos altos, né? Então você pode ter certeza que todos os políticos que estão nesses cargos sabem jogar esse jogo, mas eles entendem muito bem que ninguém é amigo de ninguém. E se não aprenderam cedo, aprenderam tarde se fudendo. E os criminosos, evidente, eles têm cúmplices, né? Que é uma dinâmica totalmente diferente de relacionamento. Os príncipes possuem cortesões, que são aqueles caras que vão ficar simplesmente puxando seu saco. Eles não são seu amigo, eles são uns puxa-saco. E os solitários, no máximo, uns contatos. Que é, não, eu conheço fulano de tal. É isso, né? A verdade é que somente os homens virtuosos possuem amigos. E aí, amigo é isso tudo que eu tô falando. Não, é um cara que também pode compartilhar interesses, ele também pode ser o seu sócio. Ele, de certa forma, em alguns momentos, tem que puxar o seu saco, sim. Como você deve puxar o saco dele. Que é o quê? Você exaltar o cara. Você, no meio de uma, como eu falei na Sinfonia de Ideias anterior, você mencionar o nome de um cara numa sala cheia de oportunidades. Se você não tem a menor dúvida que, de repente, vou dar um exemplo prático. Tem um cara, o meu cinematógrafo, que muitas vezes grava meus vídeos sem mimimi e edita também. Ele é um cara brabo e é um cara que me ajuda muito. Então você não tem a menor dúvida que quando eventualmente eu me deparo aí com um cara que faz conteúdo e que precisa de um cara brabo, é ele que eu recomendo. Eu não fico aqui, não, eu só quero o meu cinematógrafo para mim. Eu só quero que ele trabalhe para mim, porque ele é tão bom e eu só quero os vídeos bons para mim. Não, vamos compartilhar contatos, vamos fazer os caras, todo mundo está bem. Você vê que a mentalidade aqui também já é outra. E evidentemente o cara fazer a mesma coisa com você. Isso inclui também em algum momento, você imagina, você tá num rolezinho com algumas minas e o seu amigo tá pegando uma determinada mina. E aí você chega para essa mina e fala bem do seu amigo. Você fala, porra, olha só, esse cara é foda, hein? Cara é inteligente, cara é brabo. O cara, mano, me ajuda pra caralho, inspiração pra mim, né? Não à toa é meu amigo. Enche a bola do cara pra mim, né, porra? Isso é amizade de verdade. Então, e depois falar é importante. É importante falar pro seu amigo, pô, você é meu amigo de verdade, mano. Eu gosto de você pra caralho. Não há, esse é o bromance. Quem já ouviu falar do bromance? É a mistura das palavras romance com brother. É o bromance, é você ter ali uma amizade com caras que são importantes para você e você fala isso para ele. É importante. Continuando. Sinfonia de Ideias número 9, eu acredito. Tudo começa a mudar quando você entende que merece bons tratos, bons amigos, bons amores e uma boa vida. Quando você impõe o seu estilo de vida, todo o medíocre, sem sentido e o que não vale a pena começa a não fazer parte dela. Vai embora toda essa merda e te brinda uma tranquilidade incomparável. Muito do que eu já falei aqui um pouco, né? Adicionando alguns outros pontos sobre relacionamentos, sobre mentalidades. Que é isso, quando você também se trata como um cara que só quer pessoas impecáveis na sua vida, impecáveis não que seja perfeita, mas pessoas que estão nessa mesma vibração que você. Eu quero bons amigos, com todos esses exemplos que eu falei anteriormente. Eu quero uma boa mulher que vai genuinamente estar comigo, fechada comigo, e vai agregar. Eu quero que as pessoas me tratem bem, porque eu trato os outros bem, então eu demando o mesmo de volta. Eu não aceito isso. Então, quando você impõe esse estilo de vida, quando você fala assim, é assim que eu quero a minha vida. Eu não vou aceitar desrespeito, eu não vou aceitar é, ofensas, eu não vou aceitar piadinhas sarcásticas que degrinem passivas agressivas, eu não vou aceitar caras que não estão também trabalhando e se tornando as suas próprias versões nas suas vidas. Não, não quero, não vou ficar. Se o cara, mano, é uma matinha que tá ali coçando o saco, eu posso até certo nível animar o cara, motivar o cara, mas eu não tenho como ficar te carregando nas costas. E os caras que vão criar oportunidades para mim também, porque eu tenho que pensar em mim também, não é só pensar nos outros, eu tenho que pensar de forma egocêntrica, falar o que que é melhor para mim?
ser amigo de um mamatinha, comedor de Doritos que fica jogando PlayStation o dia todo, ou um cara que tá começando, um cara que não tem muito dinheiro, um cara que tá, não é que ele tem status, mas é um cara que ele tá trabalhando ali num projeto que é interessante, que ele tá trabalhando nele. Ele tá evoluindo, um cara que tá ali, tá shapeado, que ele vai na academia. É um cara que tá estudando. Pô, você é amigo desse cara. É, uma amizade. Ai, não, mas o outro é meu amigo há 20 anos. Muitas vezes o melhor que você pode fazer pra esse cara é justamente fechar a porta da sua vida pra ele, pra ver se ele acorda. Vamos lá pra próxima. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Você nunca vai perder amigos verdadeiros, oportunidades verdadeiras ou relacionamentos verdadeiros quando você começa a se priorizar e colocar limites das pessoas na sua vida. O que você perde são abusadores, narcisistas, manipuladores, controladores, carentes de atenção, sugadores de energia e destruidores de mentes saudáveis. Sem mimimi. Essa daqui é para você ler todo dia antes de sair de casa. Porque muito do que eu falei, principalmente na Sinfonia de Ideias anterior, vai trazer sentimentos de arrogância, vai trazer sentimentos de prepotência dentro de você, né? E aí vai fazer com que você queira que aquelas portas que você já fechou, permaneçam abertas. E é nessa que você nunca evolui, que você nunca sai do mesmo lugar. Então é importante entender que, principalmente, depois que você começa a fazer tudo que eu falei na Sinfonia de Ideias anterior, que você começa a trabalhar em você, que você começa a focar, que você começa a ter esse trato com você e com os outros, você não vai perder nada que não seja irrelevante, depressivo. Você não vai perder nada. Tudo que você vai perder vão ser essas merdas que você não tem que ter na sua vida. Então entenda, se de repente fulaninho se afastou de você, se fulaninha se afastou de você, se as pessoas começaram a falar que você é um arrogante, um prepotente, entende que é parte da jornada, que é parte da jornada. Você pega aí quantas pessoas que são o seu indiscutivelmente os melhores na sua área, que tem uma certa, você poderia dizer, arrogância e prepotência quando eles falam sobre eles mesmos, mas o cara é indiscutivelmente foda pra caralho, e as pessoas olham pra esse cara e falam, arrogante, olha lá, ele não é humilde, ele não é humilde. Não, o cara é o melhor, vamos colocar, Michael Jordan, o Steve Jobs. Os caras são foda no que eles fazem. E aí eles trazem essa energia, porque eles são gênios. Aí, mas o problema dele é que ele não é arrogante. Então você olha para a vida da pessoa que está falando que o Steve Jobs, que o Michael Jordan é arrogante, e você fala, ele acha essa pessoa arrogante e esse pensamento fez ele ter a vida que ele tem hoje. A vida que ele tem hoje é uma vida que eu quero ter? A vida que o Michael Jordan teve é uma vida que eu quero ter? A sua resposta fica fácil aí, né? Então entenda que você nunca vai perder amigos de verdade, oportunidades, relacionamentos. Você nunca vai perder nada disso realmente válido na sua vida a partir do momento que você se prioriza na sua vida, né? A única coisa que você vai perder é isso. Abusadores, narcisistas, manipuladores, controladores, carentes de atenção, sugadores de energia e destruidores de mentes saudáveis. Imagino que não seja nada disso que você quer na sua vida, né? Porque é isso que você vai perder. Então, próxima. Quando você manda mensagem para o seu amigo, você fica pensando exatamente o que dizer, que palavras usar, o que ele vai pensar, ou quanto tempo devo demorar para responder? Não. Então, por que que você faz isso com o seu contatinho? Essa é exatamente a melhor definição de carência, baixo autoestima e não ter respeito próprio. Você quer ver como um cara é carente? Ele fica ali 10 minutos pensando no que ele vai responder para uma mulher. Oh, ok, foda-se, não quer. Você achou minha mensagem ruim? Você achou minha... Ok, próxima. Foda-se. Eu não preciso ficar pensando demais que eu vou falar com uma mulher. Eu falo, simplesmente. Bom, claro que vai ter hora que eu vou falar merda, mas foda-se. Não tem como eu falar nada absurdo a ponto dela falar, ah, meu Deus, não quero mais falar com você. Não. E se tiver alguma coisa desse tipo, eu não quero ficar com ela, né? Então,
Essa é a parada para simplificar, rapaziada. É simples. A gente não tem que ficar adivinhando assuntos infinitos, mensagens que vão fazer ela te responder no Instagram. Pô, você tá focando nas paradas erradas, tá ligado? Eu vejo esses caras que 10 mensagens para ela te responder no Instagram. As mulheres não te respondem os stories quando você manda mensagem. Eu falo, "Bro, você tá jogando o jogo errado. Você tá esperando que elas te respondam a mensagem? Você devia estar querendo comer elas. O seu objetivo é esse. Não que ela te responda uma mensagem, né? Porque, adivinha o quê? Mesmo que ela te responda essa mensagem, tem tantas coisas a mais que você vai precisar aprender. Então vamos já focar lá na onde que você tem que melhorar de verdade, não fazer ela te responder uma mensagem, né? Então essa daqui é para simplificar o bagulho, não tem que ficar quebrando a cabeça. Fala o que vier de verdade ali no momento, sem mimimi. Olha lá, o Vitor falou, nice guy tem medo dessas palavras, exato. Próximo. Quando você é confiante no que está fazendo, no que diz e como se comporta, você não tem esses pensamentos de carência e não fica se perguntando como a outra pessoa vai se sentir a respeito de uma bosta de uma mensagem. Isso porque você sabe que o que você está fazendo não tem nada de errado. Se a pessoa te dá uma resposta negativa, ela acaba de provar que não é uma pessoa compatível com você. Isso é o que quer dizer ser confiante nas suas habilidades diárias de comunicação. Essa daqui é basicamente a resposta da Sinfonia Ideia anterior, né? Leia, releia essa daqui, porque eu não tenho o que eu complementar nessa Sinfonia de Ideias. Ela é autoexplicativa, sinfonia finíssima. Pega cada palavra dessa sinfonia e põe, registra na sua cabeça. É tão boa que eu já vou para a próxima. Não tem mais o que adicionar nela. É muito boa essa daqui. Ah, provocações sem mimimi, a próxima. Nunca faça tantas coisas por alguém, porque no final te dirão que nunca te pediu nada. E o pior é que terá razão. Ah, essa daqui é complicada, hein? Essa daqui tem nuance. Nem pro próprio filho, muitas vezes, você tem que fazer as tripas e o coração. Porque se você fizer tudo para ele o tempo todo, ele nunca vai aprender, né? Então, se nem pro próprio filho você pode ou deve fazer todas as vontades e fazer tudo o que ele quer, imagina para qualquer outra pessoa, né? Porque parte do princípio que quem que vai ser a pessoa mais importante da vida de um homem, por exemplo, né? Seu filho, de preferência, né? Se nem para ele, então, você vai fazer tudo, por que fazer para outra pessoa, né? Então você tem que tomar muito cuidado também. Isso não quer dizer que você não deve ser um homem gentil, um homem com gratidão, um homem que faz as coisas por ter bom coração para as pessoas, para ajudar quem precisa ou para fazer um gesto de carinho para uma pessoa que é importante na sua vida, seja sua bela donzela, seus pais, um amigo, mas entender que tudo tem limite, né? Quando você também não tem limite, as pessoas acabam, por consequência natural do ser humano, não dando valor. Não dando valor para você, porque você está sempre ali, você está sempre fazendo, você está sempre se dedicando, você está sempre dando o seu melhor. Você coloca a outra pessoa como prioridade, não você mesmo. Então, não se surpreenda quando muitas vezes você pode fazer tudo isso para uma pessoa e ela te surpreender com essa resposta. Eu nunca pedi nada. E o pior é que ela está certa. Né? Essas são lições que às vezes doem para serem aprendidas, mas é lição de vida do homem. Quanto antes você aprender isso, melhor você vai aproveitar a vida, do que ficar se dedicando aí para uma fonte que não vai dar a mínima para você depois. Próxima. Aqui digo um dado importante. Se uma mulher te deixa, mas não faz de forma dramática, essa mulher não irá voltar. Essa possivelmente também é a sinfonia de ideias que mais contém verdade num espaço tão pequeno de palavras, né? Porque as outras também contêm muita verdade, mas as outras são maiores. Essa daqui é curta, breve e traz uma mensagem muito importante para nós homens. Repetindo, se uma mulher te deixa, mas não faz de forma dramática, essa mulher nunca irá voltar. Explicando essa frase aqui. Primeiro, a gente tem que entender, né, o básico.
que é: mulheres são seres emocionais, mulheres são seres reativos a nossas ações, muitas vezes mais que homens são reativos a ações das mulheres. Então, muitas vezes, alguns dramas que possam parecer banais, que possam parecer simples de resolver, para muitas mulheres, isso vai criar uma magnitude maior. Isso quer dizer que, se eventualmente você se depara com uma mulher que chega a vias de fato, dizendo que quer terminar, que vai terminar, que esse relacionamento não tá bom, enfim, mas ela faz de forma dramática, chorando, ela faz gritando, ela faz barraco, ou ela sofre muito nessa parte, se ela fizer tudo isso daí, você está fazendo alguma coisa de errado que existe aonde ser corrigido para você eventualmente ter um relacionamento saudável, inclusive com ela, caso você queira. Porque às vezes ela pode fazer um drama tão grande também que agora quem não quer é você, né? Acontece também isso. A menina começa a criar uma. Vou dar um exemplo concreto meu. É, Logo depois, quando eu terminei o meu relacionamento anterior, eu tinha ainda algumas fotos da minha ex-namorada no meu Instagram pessoal. Não eram necessariamente fotos assim românticas, beijando, né, eu com ela no colo. Não, eram fotos ali que eu ainda que viajei bastante, tinha fotos legais pra caralho ao redor do mundo com a minha ex. Eu internamente já tinha superado qualquer tipo de sentimento. E se a mulher em questão eventualmente me perguntasse e quisesse ter essa conversa, eu teria de forma casual, sem problema nenhum com ela. Porque eu entendo que às vezes pode chocar para uma mulher ver fotos de outras mulheres, de outra mulher no seu Instagram. Ela pode chegar na conclusão que você ainda está apegado a ela, que você ainda tem sentimentos, blá blá blá. Não era o meu caso. E aí, essa fulaninha em concreto, em determinado momento, chegou e, quase como uma ordem, de forma irônica, falou assim: Ah, mas vem aqui, você nunca vai tirar aquelas fotos da sua ex lá do seu Instagram? E aí eu, de maneira paciente e clara, como eu acabo de fazer com vocês aqui, falei para ela a razão pela qual não. Né? Umas fotos legais lá, umas fotos que a gente viajou, eu não tenho nenhum, já fazia quase 2 anos, ou já ia fazer 2 anos que eu já tinha terminado o relacionamento, inclusive. Já tinha pego várias minas depois dela. Nada a ver ela ficar com esses pensamentos que eu tava com um sentimento apegado ao meu passado. E expliquei isso pra ela. Brothers, essa mina começou a chorar de uma maneira. Olha o jeito que você me deixa. Como assim? Olha como eu tô. Olha como eu tô. Você não vai tirar a foto da sua ex? Olha pra mim. Você tá comigo agora. E chorava, e chorava. Falei, meu Deus, eu tô com uma atriz aqui. Não é pra tanto, minha querida. Não é pra tanto. Só que naquela hora a mina chorando, se esperneando. Eu fiquei assim, mano, o que que eu faço com essa mulher aqui? Por causa de uma foto de uma ex. No meu Instagram ela tá desse jeito. Né? Ou seja, era uma parte de uma estratégia, né? Depois eu fui descobrir eventualmente lá na frente que realmente ela era maquiavélica a ponto de chorar fingindo. Não que aquilo realmente a abalou de verdade. Não, era como uma parte de uma estratégia. Enfim, com essa mina aí durou mais acho que um mês. Eu não tirei as fotos que ela queria e aí a coisa também degringolou, o relacionamento já não estava bom e terminamos. Terminamos de forma amigável, como eu não tenho nenhum término traumático ou uma mulher que me descabelou, que me fez perder coisa, eu não tenho nenhum desse, né? Poderia falar graças a Deus, mas também graças a mim, né? Por ser um cara inteligente que sabe navegar os relacionamentos. Ponto é que nessa hora, todo esse drama que ela fez, ela não ia terminar. Não tinha isso de terminar. Ela era dramática. Agora, my brothers, por outro lado, se você vem, uma mulher chega categoricamente fria e vem e te dá um recado assim, ó, bum, não quero mais por causa disso, 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 não funciona mais pra mim. Te desejo o melhor, mas a partir daqui devemos ir em direções opostas ou diferentes. Esquece. Se a mulher fala isso nem, por favor, salve a sua dignidade, reserve a sua lábia para uma outra mulher, em uma outra situação, em um outro momento, porque essa daí esquece, my brother. Esquece. Então entenda essa dinâmica que é importante. Se a mulher é dramática demais na hora de
Dizer adeus possivelmente é alguma coisa que você está pecando, que você pode corrigir, né? Para fazer esse relacionamento funcionar. Caso seja o que você queira outra vez. Se não for como o caso que não foi comigo, eu já logo percebi que esse tipo de drama eu não quero na minha vida e fui embora. Próximo. Nunca force uma mulher a estar com você. Se ela acredita conseguir algo melhor, deixe-a ir. É a sua atenção que dá poder às pessoas. Tudo ao seu redor deve evoluir ou partir. Jamais aceite menos do que você merece, porque no final é você quem ensina as pessoas a forma como te tratar. Essa daqui também é uma que pega no coração, porque é uma que tem que ser lida todos os dias e antes de começar o seu dia e todos os dias antes de dormir. Então entenda, meu brother, não existe você forçar uma mulher para estar com você. Não existe. Não existe isso. Não existe você ficar vigiando. Não existe você ficar querendo controlar. Esquece. Se não for para ser da única maneira que funciona, essa entenda de uma vez por todas. Se você tiver num relacionamento, a única maneira de um relacionamento funcionar e você ter a sua paz de que esse relacionamento é saudável, é quando essa mulher não existe dúvidas que ela quer estar com você, que ela se sente feliz ao seu lado, ela te liga, ela inicia o sexo com você, ela até mesmo pode ter isso de ser um pouco ciumenta e controladora com você, porque ela não quer te perder, porque ela gosta de você. E para esses momentos você tem que saber lidar com ela. Eu não vou entrar tanto em profundidade como você lida nessas situações, mas o ponto a única maneira de você ter um relacionamento é quando você não precisa forçar nada com a mulher. Ela vem, ela entra na sua vida, ela quer fazer parte da sua vida. Então entenda que se não for para ser assim, você está num relacionamento errado. Eventualmente você vai ter um problema lá na frente. E se você não consegue fazer uma mulher se sentir assim, aí o problema está em você. Se você não consegue fazer uma mulher querer estar na sua vida, querer estar com você, aí o problema é com você. Aí você tem que aprender, qualquer que sejam as habilidades, tem que melhorar aí o seu lifestyle, seja porque você é uma matinha, seja porque você não consegue pagar um sorvete, ou seja porque você talvez não consiga, por exemplo, pagar uma viagem. Não estou dizendo que você deve pagar uma viagem para uma mulher, mas existe um certo nível de mulheres que elas vão esperar um certo tipo de ações suas, né? E não vão fazer julgamento de valor se ela está certa ou se ela está errada. Mas para você fazer com que ela permaneça na sua vida, você vai ter que ter algum certo tipo de lifestyle, né? Ou vai ter um certo tipo de habilidades. Por exemplo, tem mulher que gosta de surfista. Às vezes o surfista não é o cara mais shapeado, muitas vezes ele é, mas ele não é o cara mais rico, por exemplo. Mas ela gosta do lifestyle. Ela gosta de ficar ali na praia vendo o surfista dela e voltar e madeirada com vista para praia. Tem mulher que gosta, né? E aí um cara que talvez tenha ali mais dinheiro, só que não tem o molejo que um surfista, por exemplo, possa ter, esse cara não vai atrair essa mina. E aí ele pode tentar forçar e se dar mal. E o surfista simplesmente vai ser ele mesmo e ela vai estar na vida dele. Então, essa dinâmica é muito importante entender. E aí a conclusão porque é a sua atenção, entenda, é a sua atenção que dá poder às pessoas. Se você não dá atenção para o que não te faz crescer, para o que não te faz bem, isso para de ser importante para você. Por isso que, ai, como que eu tô afim de uma mina? A gente saiu algumas vezes, mas ela não quer mais, eu fico pensando nela. Como que você faz para parar disso? Para de qualquer, seja olhar o Instagram dela, responder a mensagem dela, começa por aí. Você para de dar a sua atenção para ela. De duas, de uma semana a 4 semanas, você já nota a diferença. Mas é que o problema é que muitos homens não têm esse equilíbrio emocional no momento, né? Meu Deus, preciso falar com ela. Será que ela tá pensando em mim? Tô com saudades dela, eu quero a pepeca dela, meu Deus. Aí você precisa ver a próxima aula que eu vou fazer, que é 18 Sinfonias de Ideias Estoicas. Lembre-se, tudo ao seu redor deve evoluir ou vazar. Evoluir ou vazar. Se o seu relacionamento não está evoluindo, com uma mulher, isso quer dizer o quê? Vocês saíram mais de uma vez, vocês
transaram, né? Que às vezes você saiu, vai, dois encontros com ela, às vezes acontece, não transou. A terceira vez você transou. O relacionamento evoluiu, né? Vocês estão saindo em encontros diferentes, vocês estão fazendo outras coisas, né? Não estão fazendo sempre a mesma coisa. Esse relacionamento está evoluindo. Você conheceu as amigas dela, ela conheceu os seus amigos, está evoluindo. Você conheceu os pais um do outro, está evoluindo. Vocês vão fazer uma viagem junto, está evoluindo. Vocês, eventualmente, eu poderia também falar, vocês vão ter um filho junto. Se isso é algo que você deseja, eventualmente, é uma maneira, sim, de o relacionamento evoluir. E é uma maneira linda, inclusive, de se evoluir. É, eu acredito que todo homem deve ter filho, mas se você não quiser, sua vida, suas regras. Mas eu acredito que essa é uma maneira também de evoluir o relacionamento de uma forma muito boa. Aí também, só para entrar no ponto, porque eu acho que isso é um ponto importante, que eu venho ressaltando com alguns mentorados, isso daí essa daqui que eu vou falar aqui é uma crença minha, que eu aplico na minha vida e que eu acredito que é uma das melhores maneiras para você ter um equilíbrio na sua vida, seja de trabalho, relacionamentos, propósitos, paz mental, que é a única razão para você morar com uma mulher, né, dividir apartamento, dividir aluguel, né, ou ela vir na sua casa, você ir morar na casa dela. Isso tá errado. Eu não vou entrar muito. Não faça isso, né? Ela vir morar com você, tudo bem. Você ir morar com ela, não. Mas a única razão pela qual você deve morar com uma mulher é se vocês tiverem um filho. Se vocês tiverem um filho. Se vocês tiverem um filho junto, tem sentido você morar com ela. Qualquer outra razão, não, mano. Pra quê? Pra quê? Você quer viver a fantasia? Ai, que a gente quer morar junto, juntinho, aí acordar todo dia juntinho, fazer café da manhã. Gay. Gay. Isso é gay. Deixa de ser gay. Seja homem. Você tem que ter o seu espaço, você tem que ter o seu próprio propósito, o seu tempo, o seu momento. Para. Ai, Luiz, mas como pode ser gay se eu quero viver com uma mulher? É gay, é gay. Ele continua sendo gay. Ai, eu quero viver com uma mulherzinha, vou viver com a minha mulher, porque daí ela vai ter a pepequinha pra mim todos os dias. Tá vendo como isso é carente? Porque eu sei que muitos homens é assim que eles pensam. Eles acham que aí agora ela vai morar com ele e agora ele vai transar todo dia. Tolo, tolo. Que é inclusive uma das melhores razões para fazer o relacionamento perder essa safadeza, essa surpresa, é vocês o tempo todo junto, morando junto no mesmo teto. Você quer uma. Isso dito por várias mulheres, inclusive. Elas falam, pô, você quer ali, perde o mistério, perde a química. Sem contar que você fica um cara mais afeminado. Você fica mais afeminado. Você fica, ai não, agora eu vou colocar o lençolzinho, porque assim a minha bela donzela vai dormir gostosinho. Eu vou também lavar a louça, porque senão ela fica brava comigo se eu não lavar a louça. Não, brother. A sua caverna, o seu lugar, as suas regras. E vai ter hora que muitas vezes a mulher enche o saco. Enche o saco essas coisinhas do que é a nossa vida, do jeito que a gente quer viver. E aí ela vai ficar aí picotando você. E aí você se torna um cara aí ressentido. Então, entenda. Recomendação sem mimimi. A única razão para você morar com uma mulher é se você tiver um filho com ela. Qualquer outra é melhor ela lá no canto dela e eu no meu. Ela pode vir aqui na minha casa, sem dúvida nenhuma. A minha namorada ficou aqui uma semana na minha casa. Ficou uma semana direto aqui na minha casa. Mas hoje ela vai para casa dela. Porque ela tem a casa dela. Né? Tem vezes também que eu vou lá na casa dela. Eu já fiquei uma semana, inclusive, na casa dela, né? Por qualquer que seja a razão, eu consigo fazer meu trabalho de lá. A gente vai para academia todo dia, eu trabalho todo dia. Eu ainda consigo fazer minhas coisas. A gente tem ali um momento casal que é importante, mas é a casa dela. Depois eu vou embora. Eu não fico dando pitaco na casa dela. Ai, mas aqui o sofá podia ficar aqui. Não. Da mesma forma que ela não faz na minha. Minha casa, minhas regras. Você quer ficar aqui? Adapte-se a elas. Como eu também tenho a hombridade, a humildade de ir na casa dela, as regras dela. Né? E você tem que saber navegar. E aí você cria essa dinâmica saudável, onde vocês também não estão o tempo todo junto e o negócio funciona. Né? Recomendo a todos essa dinâmica, porque o meu relacionamento, inclusive, eu posso falar por experiência própria, é muito saudável por justamente ter essa dinâmica. Eu tenho minha casa, ela tem a dela. A gente se vê às vezes, a gente se vê aqui na minha casa, na casa dela, a gente viaja e faz outras coisas junto, mas cada um tem o seu espaço. Um dia, se for eventualmente da gente tiver o filho, como eu posso dizer que acredito que seja o caso, aí sim, aí sim. Aí é bom ali para a criança estar o tempo todo com os pais e tal. Mas antes disso, mano, não.
O Lucas falou aqui, cadê? É verdade, mano. A vontade é de transar todo dia mesmo. E acaba. Vai ter uma hora que ela não, talvez você não vá querer. Você não vai querer. Você fala, pô, mas eu preciso trabalhar. Ainda mais se você for um cara que, como muitos aí, que acabam prejudicando na academia, no exercício. Porque, tá com a pepequinha ali, já, pra que que eu vou fazer exercício? Já tô com a pepequinha aqui. Não preciso melhorar. Não, a pepequinha já tá aqui. Aí, nessa daí, você se torna uma matinha. Aí, inclusive, o ponto é ainda pior, porque ela se torna... Você deixa de ser aquele cara pela qual ela se apaixonou pela primeira vez ali, né? Então, não tem essa não. Aí o Lucas falou, mas depois que casa não tem, mano. Por isso que eu também é que daí eu poderia entrar aqui numa ideia, tipo, pra que casar? Eu entendo que, tipo, o cara pode querer. Sinceramente, eu acho um pouco gay o cara querer casar. Eu acho um pouco gay. Você não precisa casar pra ter filho. Casar, por que que eu acho que é gay? Porque a maioria dos caras, tipo assim, se ele fala, nossa, eu tenho o sonho de entrar na igreja, de ver a minha mulher vestida de branco, você é gay. Você é gay. Essa é a real. Porra, velho, tanta coisa pra fazer. Ai, não, porque é bonito o momento ali do pai dela me entregando. Cara, sabe o que é bonito? Você pegar esse dinheiro que você pegou aí no casamento pra encher o cu de um monte de gente que não gosta de você, que só quer reclamar do seu casamento, da comida, você pegar esse dinheiro e ver o pôr do sol em Ibiza com ela. Pega esse dinheiro que você faria o casamento e vai ver o pôr do sol de Ibiza. Você vai ver que isso é bonito de verdade. Ou vai ver a Torre Eiffel, vai ver a Muralha da China, vai para uma praia no Caribe, vai fazer uma viagem com ela. Isso é bonito. Não um monte de gente na igreja que não tá nem aí pra você, que vai reclamar do seu casamento, vai fazer fofoca depois e depois vai ficar torcendo para que vocês acabem. Isso é gay. Querer casar é gay. E digo mais, a maioria dos homens não quer verdadeiramente casar. O que eles não sabem é falar não para a mulher, porque ela quer casar. Porque ela tem o sonho. Aí ele fica com medo de perdê-la. Ele fica com medo de perdê-la. Porque se eu não casar com ela, ela vai querer casar com outro. Lembra do que eu falei em algumas sinfonias de ideias anteriormente? Se ela quiser casar com outro, ela não quer casar com você, ela quer casar. E aí pouco importa se é você ou se é um outro banana. É algo que ela quer fazer egocêntrico para ela mesma. Porque essa é a verdade também, vamos ser sinceros aqui. Hoje, porque se a gente for, quais são os valores do casamento? Antigamente, por que que a mulher queria casar? Porque ela queria ser a mulher desse cara. Porque ela queria levar o sobrenome desse cara no nome dela. Porque ela queria fazer um filho com esse cara. Hoje em dia, esquece. Ela não quer casar por causa disso. Ela quer casar para botar foto no Instagram, para fazer inveja às amigas solteiras dela, para falar que ela é uma mulher realizada. Olha só como ela é trabalhadora, mas ela também tem a vida social dela, onde ela tem um cara, um banana que gosta dela, que se ajoelha. Ela quer mostrar para as amigas que ela tem um idiota que ajoelha para ela para pedir a mão dela. Gay. O cara é gay. O cara que se ajoelha para pedir a mão de uma mulher. Jamais. Jamais. Ai, isso são valores religiosos. Valores religiosos que, sinceramente, já não tem mais valor nenhum no mundo que a gente vive. E aí, não me confunda, porque isso não quer dizer que você não deve amar uma mulher, cuidar de uma mulher, ter essa mulher como a mãe dos seus filhos e que ela seja a mulher importante da sua vida. Isso não tem nada a ver com casamento. Nada a ver com casamento. Então, por isso que casar é coisa de gay. Nem sei onde eu parei aqui. Jamais aceite menos do que você merece, porque no final é você que ensina as pessoas a te tratar. É isso. Vamos pro próximo. O cuidado e a atenção são mais importantes do que o amor. Se você tem que escolher entre uma mulher que gosta de você ou uma que se preocupa com você, escolhe sempre a segunda opção. Nem todas as mulheres que te dizem amar se preocupam com você. Por outro lado, você pode ter a total certeza de que aquelas que se preocupam com você é porque te amam. Essa daqui é uma dos grandes equívocos dos homens nos relacionamentos, que eles operam pelo amor. Eles querem um amor, eles querem sentir que a mulher ama eles e eles querem que a mulher fale: "Ah, eu te amo, meu amor. Você é tudo para mim. Você é o homem da minha vida." Quantos soldados não perderam a guerra justamente com essas frasezinhas que os hipnotizaram a permanecer em relacionamentos que já não tinham valor nenhum, que já não tinham respeito nenhum.
mas ele se prendia a essas palavrinhas bonitinhas de amor. Então entenda, meu brother, que essa é uma das feminilidades mais é, importantes e bonitas para um homem. Qual? O cuidado. O cuidado. Porque uma mulher que ama de verdade qualquer coisa, um homem, uma pessoa, uma amiga, um cachorro, uma planta, ela vai cuidar daquilo. Ela vai fazer tudo o que estiver na alçada dela para aquilo estar bem, para aquilo estar feliz, para que aquilo faça também ela feliz. Porque se o amor dela, seja, a plantinha dela está viva, aquilo vai deixar ela feliz. Então entenda que pouco importa se a mulher realmente fala para você que ela te ama, que ela gosta de você, ela cuida de você, ela se preocupa com você, ela não necessariamente precisa te cuidar, ficar te levando cafezinho na cama, não é isso, ficar é, suprindo as suas necessidades financeiras. Por mais que esse aqui é um exemplo, na verdade, de uma mulher que verdadeiramente gosta de você, te ama, ela te ajuda financeiramente, quando é o caso, né? Mas o ponto é que ela se preocupa com você, né? E é aí também que agora eu tenho que fazer o advogado do diabo e puxar a sardinha pro lado das mulheres, muitas vezes, que, mano, uma mulher que verdadeiramente te ama, quando você tá saindo do seu propósito, quando você está vacilando com você mesmo, ela vai te puxar de volta para esse lugar que ela falou: peraí, não, esse não foi o cara que eu me envolvi. O cara que eu me envolvi não ficava aí choramingando, reclamando que a economia é foda e não tem como, a sociedade. Não, o cara que eu me envolvi não é esse. O cara que eu me envolvi é o cara que vai atrás, que faz acontecer. E aí, muitas vezes, quando a mulher tem essas iniciativas para botar o cara para cima, o cara fica, ela fica enchendo meu saco, tá vendo? Porra, brother, você tá com uma mulher foda do seu lado, é isso que você tem que esperar dela. Que quando você escorregar, ela vai te corrigir, te fazer de forma carinhosa, de forma cuidadosa, de forma feminina, e você vá para o seu propósito. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fiz uma mentoria com uma mulher. Para aqueles que não sabem, eu também faço mentoria com mulher. Não é tanto como eu faço com homens, mas eventualmente eu faço também. E eu fiz uma mentoria com uma mulher, mano, que ela basicamente estava nessa situação. O cara tinha perdido o trabalho dele, já fazia 3, 4 meses. Tinha uma grana guardada, então não é como se também ele tivesse desesperado e tivesse que aí correr atrás de um emprego logo, né? Mas o cara ficou uma matinha. Ficava em casa jogando videogame, não fazia exercício, não ia atrás de outros trabalhos, né? E ela viu, pô, um dinheiro uma hora vai acabar. Se esse cara não se mover, eu vou ter que ficar sustentando esse banana. E aí, uma mulher que verdadeiramente ama o seu namorado, nesse caso, eles nem eram maridos, marido e mulher, ela chegou até a mim um pedido de ajuda, falando: Luiz, o que que eu faço para melhorar o meu relacionamento aqui? Pô, ela me contou toda essa situação que eu acabo de falar. E uma das coisas que eu falei para ela foi: sabe o que você faz? Você chega para ele com uma conversa bem feminina, bem carinhosa, bem que você se importa com ele e fala: meu amor, eu gosto muito de você, eu amo você. O cara que eu me envolvi era um cara e fala todas as características positivas que você se sente atraída por ele. Faz quase como uma declaração de amor para ele. E eu vejo você aí passando dias, tarde, noite, madrugada, jogando videogame, e eu vejo que você está desperdiçando o seu potencial, porque você tem potencial de sobra para ficar aqui o dia inteiro, passando jogando videogame, não fazendo exercício. Porra, a mulher vem e fala isso, pega no seu coração de um jeito, brother, que você joga o videogame embora no dia seguinte e fala: mano, eu quero ser o super-herói, eu quero ser o super-homem, eu quero ser um cara foda, né? Essa é uma mulher que tem o toque, e é uma mulher que você deve preservar na sua vida. Não muito tempo depois, ele acabou arranjando um trabalho, voltou para a vida de exercícios e ela também acabou jogando um pouco de videogame com ele. Porque eu falei pra ele: pô, se é uma parada que também que ele gosta, por que você também não tentar fazer parte desse mundo?
Você não precisa tirar o videogame de uma vez do cara, mas é, faça ele também entender que você quer o melhor dele. Então, se isso é algo que ele gosta, você se importa com isso. Porque não pode, evidentemente, é ficar passando 12 horas por dia no videogame, né? Como era o caso que ele estava fazendo anteriormente. E continuaram felizes para sempre. Então, essa é a sinfonia de ideias de uma mulher que cuida, que se importa com você, uma mulher que você deve buscar. Ela vai operar dessas formas. Vamos lá, quantas mais tem? Um, dois. Ah, só tem mais duas. Ah, vamos lá, próxima. Ela jamais está completamente desnuda até você despir todos os aspectos da sua alma e tocar o seu coração com mãos gentis e ásperas nos momentos certos. O problema é que a maioria dos homens tem medo ou não são capazes de lidar com uma mulher completamente desnuda. Essa é possivelmente a mais poética da sinfonia de ideias. Então, vou tentar falar de maneira mais racional e lógica para fazer algum sentido nessa poesia. Ela jamais está realmente aberta, desnuda, sem você despir os aspectos da alma dela. Porque realmente você não conhece uma mulher só porque você transou com ela. Tolo é aquele que acredita que sim. Não. Você realmente conhece uma mulher quando ela fala sobre os medos dela, sobre os sonhos, sobre os desejos, sobre as coisas que ela só conta para as amigas dela, sobre as coisas que ela não conta para ninguém. né? Ela te compartilha os segredos dela, as aflições dela. Se você tem uma mulher que faz tudo isso com você, aí você pode ter a certeza que você a conhece, que você a desnuda de verdade, não somente porque você enfiou a vara nela, né? E o problema é que, na verdade, a maioria dos homens não chega nesse ponto, né, deste conhecimento, desta conexão, deste nível de profundidade com uma mulher, porque a maioria dos caras fica com vários julgamentos, fica cheio de julgamento. Ah, mas se você é uma mulher que faz isso, ou que você pensa isso, então você é isso. Ah, mas você é uma mulher que já fez isso, então você é isso. Então, como que ela vai se sentir confortável? Como que ela vai se sentir aberta e te contar aspectos que a maioria das pessoas do planeta Terra não sabem, se você fica o tempo todo julgando ela? E presta atenção, eu sempre tenho cuidado para falar isso. Não quer dizer que você tem que aceitar qualquer tipo de coisa que ela esteja te contando, ou que ela faça, ou que ela é. Não é isso. Mas se você quer realmente atingir esse nível de conexão, de profundidade com uma mulher, é necessário você ter um nível de dar um passo para trás e ouvir essa mulher e falar assim: eu não vou julgar, eu só vou absorver. E é muitas vezes quando você começa a entender as mulheres, mano. Porque a maioria dos caras vai para o mundo dos relacionamentos com uma ideia pré-estabelecida do tipo de mulher que ele quer se envolver, como ela tem que ser, como ela tem que agir, o passado que ela não pode ter, o passado que ela tem que ter, as maneiras como ela tem que ser, como ela não pode ser. E, evidentemente, você criou um avatar na sua cabeça que não existe. Essa mulher não existe. Eu já te digo aqui, qualquer que seja esse avatar que você criou na sua cabeça, ela não existe. Quanto mais cedo você entender isso, menos você vai se frustrar, né? E aí é você também entender as nuances do ser humano que está à sua frente. E aí é quando você também encontra a beleza da coisa. Vão haver nuances que você vai conhecer e você não vai querer se envolver, porque você fala isso daqui, eu não, entendo, não julgo, mas não quero para minha vida. Seja feliz, espero que você seja feliz. Vá ser feliz. Mas para mim, esse tipo de conexão, esse tipo de mulher até mesmo, não funciona, né? E eventualmente você vai se deparar com uma que vai alinhar os chakras, você poderia dizer, as energias vão bater, a química vai acontecer, e aí você vai ter que entender essa mulher, porque outra vez ela não vai ser o avatar, ela também vai ter as suas imperfeições. E aí juntos, porque você também não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então você tem que entender que ela também vai ter muitos possíveis requisitos que talvez você não se encaixe. E se ela for uma mulher dessa que tem um avatar na cabeça dela, ela também vai ser uma frustrada pro resto da vida dela, né? Como tem muitas, inclusive, aí.
Então, entender que é quando você se aprofunda nesse nível de conexão, que você entende verdadeiramente essa mulher, e aí vocês vêm de um lugar que aí eu poderia dizer que é o mais bonito de um relacionamento, aonde vocês entendem que vocês não são perfeitos e que vocês têm aspectos para trabalharem em si mesmos. E vocês exalam o melhor um do outro, vocês despertam, uma melhor palavra do que exalam, vocês despertam o melhor um no outro. Isso não quer dizer que eu vou fazer vista grossa para os seus equívocos, para os seus erros. Eu vou estar aqui, igual eu falei na sinfonia de ideias anterior, a mulher que quando vê que o cara está pecando, ela vai levantar ele, né? E ela vai ajudar a o seu melhor ser ainda mais exalado nesse caso, da mesma forma que você deve fazer isso com ela, né? E aí, quando você tem com alguma frequência ou outra, esses relacionamentos que você pode ver aí de pessoas que são, você olha para um casal, você fala, esses dois realmente parece que são feitos um para o outro. Você às vezes olha, são feitos um para o outro. E não, não é um cósmico, uma energia cósmica que alinhou os chakras deles e colocou eles um do lado do outro naquele momento da vida dele. Não. É porque eles dois entenderam que para se ter um relacionamento saudável é necessário isso. É necessário constantemente estar investindo um no outro, paciência um com o outro, diálogo, comunicação. É isso, né? O Lucas falou aqui, hoje em dia é raro isso, mano, mas tem mesmo e é bonito de ver. Então, eu conheço, mano. Eu conheço alguns casais. Eu digo assim, é raro. No meu círculo, eu tenho algumas pessoas, pessoas da minha idade, inclusive. Agora mesmo, eu fui pra Dubai. Fui pra Dubai, mano, com um casal de amigos. Nossa, Luiz, você foi pra segurar vela? Alguns poderiam dizer. Eu diria que eu fui pra Dubai com o meu melhor amigo, que tem uma mulher que é casado com ela. E a mulher dele, eventualmente, acaba sendo minha amiga também, por que não? É, a mulher do meu amigo. A gente fica ali e foi viajar os três. Eles ficaram lá no hotel deles. Eu, um viajante low cost, fiquei no meu hostel. Mas todos os dias a gente se viu. Todos os dias a gente fez alguma coisa. Teve dias que eles foram fazer as coisinhas de casalzinho deles bonitinho. E eu fui fazer o meu rolê sozinho. Porque somos adultos e não precisamos ficar o tempo todo junto. Mas esse é um casal, que é o ponto dessa Sinfonia de 10, que, por exemplo, se encaixa em tudo isso que eu estou falando. Tem a minha idade. Esse meu amigo tem 9 meses mais velho que eu e a mulher dele é um ano mais nova que eu. Então, é bonito. Eu vejo eles dois bonitos, um casal lindo. Eu fui no casamento deles no ano 2023. Os dois trabalham, pô, você vê assim, os dois agregam um pro outro, eu acho bem legal a relação que eles têm. E tem outros exemplos também de alguns outros que, inclusive, têm filhos. Esses que eu acabei de falar, eles não têm filhos, mas já estão juntos há acho que quase 10 anos e estão casados há 2. E um casal lindo. Então acontece, não é tão raro assim de se ver, não. Vamos lá, último. Ah, um relacionamento que termina pode ser uma perda de tempo, uma experiência de aprendizado incrível ou uma preparação para algo verdadeiro que vem depois. Você decide o significado. Essa daqui é linda, porque diferente do que os bitolados Red Pills frustrados muitas vezes fazem, que pega tudo que foi de errado, todas as merdas do relacionamento e vem e vomita tudo aquilo e nunca supera. É. Ao invés de olhar simplesmente, aquele relacionamento, por mais tóxico, por mais errado, por mais manipulado que eu tenha sido, abusado que eu tenha sido, essa mulher foi uma louca que fez mal pra mim. Eu vou decidir olhar para trás para esse relacionamento e entender que aquilo foi um aprendizado que eu precisava. Eu precisava passar por aquilo, porque eu era um tolo, eu era um idiota. Porque, evidentemente, se você passa por todas essas situações caóticas que muitos bitolados Red Pill passam, ele era um idiota, ele era um completo idiota. Então, na melhor das hipóteses, ele precisava aprender aquilo. Então, essa é uma maneira de interpretar um relacionamento que termina. Depois, você pode. É uma preparação para algo verdadeiro, algo autêntico, algo bom que vai vir daqui para frente. Então, eu posso dizer que eu aprendi muitas coisas no meu primeiro relacionamento que, se eu não tivesse tido aquele relacionamento, eu não seria um cara tão capacitado e bom e foda como eu sou no relacionamento que eu tenho hoje. Então, você pode ter certeza que eu não tinha essa visão quando eu terminei o meu relacionamento anterior. Mas, passado-se o tempo, eu te digo, foi um aprendizado, um preparo para algo ainda melhor, eu posso dizer hoje, né? Porque eu sou um cara melhor.
Não quer dizer que aquele relacionamento não teve valor, teve muito valor, mas foi uma fase que a gente compartilhou na nossa vida e agora a vida é outra, né? E outra vez também desejo o melhor para ela, que ela seja muito feliz, que seja uma mulher que me trouxe muitas coisas boas e eu também para ela, mas acabou, né? Então foi um preparo, foi uma preparação. E depois você também pode, bom, são essas três opções que eu falei: uma perda de tempo, uma experiência incrível e uma preparação de algo que vem no futuro. Essas são algumas maneiras que você pode ver o relacionamento. Quem decide o significado é você, né? Não sou eu, não é o coach Red Pill que te deu todas as explicações, é você. Você vai olhar para trás e falar assim: eu decido ver esse término como um aprendizado. Ou eu decido ver esse término como um marco na minha vida que me marcou e eu vou chorar pro resto da minha vida por causa dele, né? Eu prefiro ficar com a primeira opção. Ah, eu ia falar sobre a Branca de Neve e uma série. Só que eu tinha justamente uma mentoria aqui. Deixa eu ver. O cara não me respondeu ainda. Então acho que dá para a gente ir esticando um pouco mais. Vamos lá, vou ser breve, porque eu também tinha planejado isso daqui ser 1 hora e meia no máximo de Sinfonia de Ideias. Mas quando eu começo, eu não paro. É muita pedrada uma atrás da outra. Mas vamos lá, de forma resumida, então. Recomendação sem mimimi, por último e primeiro, a crítica da Branca de Neve. Eu assisti? Não, porque me nego a assistir. Informações que você deve saber sobre esse filme, para também, eventualmente, ter uma conversa aí com alguém que é um trend, né? Um tópico aí que tá todo mundo falando. É, Resumidamente, a história desse filme é deprimente. Não por causa da história da Branca de Neve, que por muito pelo contrário é uma história linda, mas a história de como esse filme foi feito. Então, ele é um filme cheio de cagação de regra, agenda woke, que no seu lançamento original, que foi o ano passado, a crítica caiu em cima por causa da polêmica dos sete anões, aonde supostamente colocar sete anões no filme da Branca de Neve e os sete anões é algo preconceituoso, racista, que você não deveria fazer no mundo atual, moderno, descolado, woke, que eles gostariam de viver, né? E aí, ao invés de colocar sete anões, eles colocaram sete criaturas misteriosas. Quando o filme foi para estrear, todo mundo falou: vocês estão tirando, vocês estão acabando com um clássico, o primeiro filme da Disney de 1937, que tem a sua história original, que tem a sua história do jeito que foi escrita, para você vir aqui e colocar essa merda que vocês estão planejando agora. Não, né? A crítica foi tão grande que a Disney deu um passo para trás e falou assim: verdade. Agora você imagina que eles poderiam contratar pessoas com nanismo, né? Vulgos anões, poderiam? Foi o que eles fizeram? Não. Por quê? Eu vou dizer que muito influenciado por aquele cara lá do Game of Thrones, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é um anão, ele teve a linda ideia de falar que isso daí é preconceito, sim. Como que absurdo é esse? Só eu posso ser o anão que faz filme, que faz série. Não, 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 não. Anões, vocês colocando eles por um personagem que eles foram feitos para fazer isso. Se tem um personagem que foi feito para uma pessoa com nanismo fazer, foi o filme Branca de Neve e os Sete Anões. Você tá me tirando? Que mundo que vocês estão vivendo que onde que isso não existe? Mas esse ator que só quer ele, essa é a verdade. Vamos falar o português correto? É isso. Ele não quer ver outros da classe dele brilharem tal qual como ele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, não, porque não pode. Porque não pode. Palavras dele que são algo ultrapassado, né? E aí, com isso tudo, né, e outras pessoas também que compartilham essa mesma visão desse ator, a Disney decidiu fazer todos os anões da Branca de Neve em CGI, em inteligência de computadores, né? Para o que também não ficou dos melhores. Algumas pessoas, e se você for ver o trailer, pode até parecer, uau, que legal, mas essa polêmica também só ajudou a queimar o filme. Se isso não bastasse, a atriz principal, vou resumir, porque tem muita história dessa do Branco de Neve, hein?
Mas a atriz principal, Rachel Zegler, se eu não me engano, veio com toda essa cagação de regra woke de que a Branca de Neve não poderia ser salva pelo príncipe encantado, porque isso é obra de um patriarcado opressor, que um tempo que não existe mais. Hoje em dia a Branca de Neve vai atrás dos seus próprios objetivos e salva o castelo e a vila, porque ela é uma mulher independente. E aí também você não tem a menor dúvida que grande parte dos fãs raiz da Disney fala, pô, aí vocês estão mudando a história. Que porra é essa? Né? Que é isso? Não, vocês estão mudando a história. Então, também foi mais crítica. E depois teve toda uma tretinha da Gal Gadot, que é a Rainha Má. Ela fez, por exemplo, também é mais conhecida por fazer a Mulher Maravilha, que é considerada por muitos uma atriz medíocre, para não dizer ruim. E elas também tiveram um certo atrito, ela, a Gal Gadot, com a Rachel Zegler, que faz a Branca de Neve, porque no meio de tudo isso também teve o conflito Israel e Palestina. Gal Gadot, israelense. Rachel Zegler, por ser aí woke, né? Não estou fazendo julgamento de valor na questão da guerra, principalmente, porque daí isso daí é uma história muito mais complicada e daria muito mais pano para manga. Mas se você pensa da maneira woke, se você é essas pessoas de esquerdinha, você é pró-Palestina, all day, baby, baby, playground Palestina. É assim que eles pensam. E aí você tem a Gal Gadot, que é israelense, então, evidentemente, você acaba tendo um conflito aí de atrizes e os seus interesses políticos. E isso também acabou dividindo ainda mais todos os fãs e criando ainda mais polêmica para esse filme. No final das contas, o filme não teve o sucesso que se esperava. Eles gastaram 500 milhões de dólares entre filme e produção, desculpa, entre a produção do filme e marketing do filme, né? Porque muitas vezes o marketing do filme, principalmente da Disney, é maior do que o próprio orçamento do filme. É. E o filme, como se diz na linguagem popular, flopou, né? Se vocês quiserem assistirem para ver o quão deplorável é, porque às vezes tem essa também. Às vezes o filme é tão ruim que faz a gente querer ver. Deixa eu ver essa merda que tá todo mundo falando, né? Não foi o meu caso, não pretendo ver, mas essa é a história e a opinião sem mimimi do filme A Branca de Neve. E por último, como eu falei para vocês que eu iria recomendar uma série, assisti esse final de semana uma série de 4 episódios que está no Netflix, que se chama Adolescente. Rapaziada, que série incrível. Começando pelo fato maravilhoso, impecável, que acredite se quiser, essa série são 4 episódios que são um take por episódio. Ou seja, não teve edição, não teve corta, próxima cena, corta, próxima cena. Não. Não teve ali o ator tendo 10 takes para fazer aquela mesma cena. Não teve isso. É do começo ao fim de cada episódio o mesmo take. A câmera não corta em nenhum momento. Pra galera que não entende de cinema, pra galera que entende de cinema, a sua cabeça deve fazer assim nesse momento. Se você não entende de cinema, isso é uma proeza que não existe nenhuma outra série ou filme que fizeram isso. Tem um filme do Hitchcock, se eu não me engano, nos anos 40, que ele fez tudo em um take, mas o filme era muito parecido com uma peça de teatro, onde era basicamente uma câmera parada e os atores ali na frente atuando. Pouca mudança. Se é o falso engano que eu posso estar tendo agora, eu acredito que sequer são mais de 2 cenários no filme. É. E um número muito limitado de atores também, que tem o seu mérito, né? Quem sou eu para tirar o mérito de Alfred Hitchcock? Quem sou eu, né? Mas você não pode falar que esse filme tem o mesmo nível de dificuldade dessa série, por exemplo, aonde vocês vão ver, eu recomendo, se você gostar desse mundo cinematográfico, ver o making of da série depois. Os malucos passam a câmera de 3, 4 caras
passa de mão em mão, claro que você não vê isso no filme, né? Tô falando do ponto de vista do backstage, do making of. Porque, evidentemente, não tem como um cara, um cinematógrafo, ficar segurando a câmera por 50 minutos, né? Então, isso já requer um trabalho de ensaio, de realmente apreciar o cinema. E se isso não fosse suficiente, rapaziada, a série, eles colocam em alguns momentos a câmera, né? Em cima de um carro, em cima de um drone. E você fala assim, porra, como que os caras estão gravando isso? Eu, durante assistindo a série, eu ficava, como que os malucos gravaram isso? E aí depois eu fui ver no making of, os caras no meio da cena encaixando a câmera no drone e o drone voando. Eu falei, tá porra, como assim? Agora, você poderia dizer, tá, Luiz, beleza, gravado de forma legal, bonita, tal, mas sobre o que que é a série? A série é boa? Vale a pena? Sim, vale muito a pena. É um adolescente que muito influenciado por conteúdos masculinos, é muito influenciado pela manosphere, como eles dizem na série, a machosfera, Red Pill, eles citam coisas de Red Pill, eles citam dinâmicas de relacionamento. E basicamente esse menino, não vou dar spoiler, é acusado de matar uma menina. Esse menino tem 13 anos. Ele é acusado de matar uma menina de forma brutal. E aí a série gira em torno desse crime, né? E gira em torno dessa investigação, gira em torno dessa família. Então fica aqui a minha recomendação sem mimimi, muito boa essa série, são 4 episódios só. Tá no Netflix. A série chama Adolescente. Deixa eu terminar aqui também, porque o meu mentorado já está aqui me chamando. O Victor falou, não, Luiz, sei que não é o contexto, mas também pode recomendar um livro também. Olha só, vou te recomendar um livro que eu estou lendo agora nesse momento. Nossa, Luiz, você só lê sobre autodesenvolvimento? Você só lê sobre filosofia? Olha o livro que eu estou lendo agora. Brasil, Terra à Vista. É um livro sobre a história do Brasil, sobre como os portugueses chegaram, os índios aqui. São coisas que me dão uma curiosidade. Então, só porque está aqui do meu lado também, Brasil, Terra à Vista. Você sabe a história do Brasil? Eu acho que é uma história que a gente devia, né, partir do princípio que como brasileiros, devíamos conhecer. Então, ó, rapaziada, eu ia abrir espaço para perguntas, mas para hoje não vai dar. Agradeço todo mundo que viu ao vivo. Se você está vendo esse vídeo, essa aula, esse episódio gravado no Spotify e chegou até aqui, curtiu, me deixe seu comentário, fala aí o que você achou, se inscreve no canal do Spotify, se inscreve no canal do YouTube, segue lá no Instagram. Mais dessas aulas vão vir semanalmente. Esse é o meu propósito aí, o meu plano é fazer pelo menos uma aula dessa que vai ser sempre publicada no Spotify. E se você quer ver mais dessas pedradas que eu lanço como de costume, você pode fazer parte da mentoria, dos cursos, e aí se você quiser mais informação, me chama lá no Instagram. E por último, antes que eu me esqueça, a Regata Sem Mimimi que também já está disponível. Olha aqui, ó, fiz a aula de hoje com a do passado, que é a do Júlio César. Ó, aqui, ó, essa daqui é a frente, tá escrito aqui, ó, Fazenda do Mundo Seu Playground. Atrás, o número 25 com o Coliseu, escrito sem mimimi. Essa daqui é a regata do Júlio César. Tem a regata também do astronauta, que em uma outra aula eu coloco e vocês podem ver também. Mas se você quiser adquirir essa regata, me manda uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, que eu te falo como você pode comprar. Com envio, eu envio para vocês e depois você sai da mamatinha boladão, mamatinha off. Por hoje os deixo quase 2 horas aí de aula. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Mais aulas essa semana. A gente se fala. Tchau, boa noite.